Boa noite a todos. Meu nome é Giovanni Maciel. Eu sou do grupo 1 da turma de programação 2 do professor Dr. Rubem Carlos Benetti. Hoje eu vou falar sobre as principais estruturas de repetição da linguagem de programação C. Começando com o que são estruturas de repetição. São estruturas responsáveis por repetir um conjunto de instruções até que uma determinada condição deixe de ser cumprida. Mas, de forma mais prática, são estruturas que servem para economizar linha e tempo quando o programador está trabalhando com instruções que se repetem muito, o que faz dessas estruturas uma das mais importantes quando programando. Sendo as principais estruturas o for, o while e o do while. Começando pelo for, que é a estrutura responsável por criar um loop por uma quantidade de vezes pré-determinada. O for funciona a partir de um valor inicial, uma condição de parada, uma etapa que levará ao próximo valor. Temos aqui um exemplo com o laço de for, a variável sendo i, valor inicial 0, a condição de parada que i seja menor do que 10 e a etapa sendo i mais, que nesse caso i terá uma unidade adicionada ao seu valor. E aqui você pode ver que temos o mesmo código, sendo que escrito de forma manual, em que, em comparação, é perceptível o quão compacto o laço torna. Isso tendo como exemplo uma quantidade de vezes pequena de repetição. Quando você vai programar, dependendo da complexidade do código, você pode ter repetições com mais de 100 vezes. E, para isso, temos o for, que torna o que seria impossível, humanamente impossível fazer, possível. Não só possível, fácil. Aqui temos a outra estrutura chamada while. A estrutura while é responsável por criar um loop, que após verificar uma condição definida. Ou seja, de forma breve, o comando while verifica a condição e, caso a variável esteja dentro dela, ela é executada. Ou, caso não esteja, o laço é interrompido e o código continua. Como podemos ver aqui, temos o laço de repetição nesse fluxograma, que, caso a condição seja verdadeira, o laço é continuado. Caso não, o código é continuado. E aqui temos o do while, que assim como o while, essa estrutura funciona a partir de uma condição, a verifica e em seguida executa. Contudo, ela executa o código pelo menos uma vez, mesmo que a condição seja falsa desde o início. Temos aqui um código de exemplo com o do while, e aqui a variável começa com valor 0, sendo que a condição é que o laço só será executado quando a variável for maior do que 0. Nesse caso, se estivéssemos usando o while, nada aconteceria, nada seria impresso. Mas, já que estamos usando o while, ele é obrigado a ser executado pelo menos uma vez. Agora, temos que levar em consideração que, às vezes, para que esses laços funcionem de maneira específica, como o programador quer, precisamos de algumas estruturas reguladoras de laço, como o break e o continue. Mas o que são essas estruturas reguladoras? São estruturas responsáveis por facilitar certas operações específicas dentro do laço. Ou seja, são estruturas que criam condições dentro do laço. Começando pelo break, que é a componente responsável por interromper o laço quando acionado, dando continuidade ao código. Ou seja, digamos que temos aqui nesse fluxograma, temos um laço que vai se repetindo até que, quando o break é acionado, ele é interrompido, mesmo que a condição original ainda esteja ativa. Ou seja, um exemplo mais prático. Temos uma função, uma estrutura for, que vai contar de 0 a 10 e imprimir esse valor. Mas, se eu coloco uma estrutura break, que interrompe o laço caso a variável seja um número divisível
por 7. Esse laço será interrompido assim que a variável chegar a 7, mesmo que 7 ainda esteja dentro da condição inicial, ou seja, mesmo que o valor ainda esteja abaixo de 0, nesse exemplo. E aqui temos a componente continue, que, quando acionada, retorna para o início do laço, ignorando as linhas subsequentes. Temos aqui mais uma função, mais um código de exemplo, onde temos o while, o laço de repetição while, a variável num, que começa com seu valor inicial 0 e vai aumentando de 1 em 1. E aqui temos uma condição onde, caso a variável num seja ímpar, a componente continue acionada, o que ignoraria o resto, as linhas subsequentes, dentro do laço, e retornaria ao começo. Nesse caso, fazendo com que apenas os números pares fossem impressos. E assim, terminamos por hoje a explicação básica. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.